Entendendo a Bíblia em boa companhia, quando os bons louvam. Tema da lição da Escola Sabatina, Educação e Redenção, que traz como verso áureo, o verso máximo para esta semana: eis que Deus te mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Jó 36, 22. É justamente Jó o personagem que mais sofreu, que é o nosso exemplo de louvar a Deus para poder fazer o que é de Deus, que é louvar. Fomos feitos para louvar, vivemos para louvar e crescemos para louvar. Crescemos na palavra de Deus para louvar a Deus. Pois bem, Ellen White nos traz no livro Patriarcas e Profetas, na página 50 e 51, o seguinte: o santo casal não era apenas formado por filhos sob os cuidados paternal de Deus, mas alunos recebendo instrução do sábio Criador. Eram visitados pelos anjos e podiam ter comunhão com seu Criador, sem nenhum véu de separação. Estavam cheios do vigor proporcionado pela árvore da vida, e sua capacidade intelectual era só um pouco menor do que a dos anjos. Os mistérios do universo visível, maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, Jó 37,16, conferiram-lhe uma fonte inesgotável de instrução e prazer. A lei e os fenômenos da natureza que têm incentivado o estudo dos homens durante 6.000 anos estavam abertos à sua mente pelo infinito construtor e mantenedor de tudo. Interagiam com folhas, flores e árvores, aprendendo de cada uma os segredos da vida. Os segredos da vida revelados pela criação de Deus, revelado pelas criaturas, pelas obras de amor que ele trouxe ali no paraíso e aqui na nossa terra. Pois bem, sigamos, Adão estava familiarizado com cada criatura vivente, desde o poderoso Leviatã que brinca nas águas, até a menor criatura que flutua à luz de um raio de sol. Ele tinha dado a cada um seu nome e conhecia a natureza e hábitos de todos. A glória de Deus nos céus, os mundos inumeráveis em seus ordenados movimentos e o equilíbrio das nuvens, Jó 37,16, os mistérios da luz e do som, do dia e da noite, tudo estava ao alcance da compreensão de nossos primeiros pais. Em cada folha da floresta ou pedra na montanha, em cada estrela brilhante na terra, no ar e no céu, estava escrito o nome de Deus. Estava e está escrito o nome de Deus. Pois bem, a ordem e a harmonia da criação lhes falava da sabedoria e poder infinitos. Estavam sempre descobrindo alguma atração que lhes enchia o coração de um amor mais profundo e provocava novas expressões de gratidão. É Ellen White dando uma forcinha para que nós possamos compreender e entender a maravilha de louvar a Deus. Sabemos que a árvore que nunca sofreu um ventinho não suporta uma tormenta. A tormenta na nossa vida nos faz criar raízes fortes, troncos enrijecidos e capazes de suportar uma grande tormenta. É no momento de aflição que devemos louvar a Deus, porque Deus conhece o fim desde o princípio e nós estamos aqui vendo o que está apenas diante dos nossos olhos. Os nossos olhos enxergam angularmente para frente, mas não têm uma compreensão do todo. Deus, que tudo sabe, dirige a vida do seu Filho de nós da melhor maneira imaginável. Ele que é amor, Deus é amor, se desdobra em nos dar uma vida plena de amor, uma vida abundante. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos muito pelos seus cuidados por nós. Faze-nos compreender a tua vontade, compreender a vida que nos dás e fazer dela com maior louvor diante do universo, diante dos nossos amigos, diante da nossa família, diante de nós mesmos, para que nós possamos conhecer a tua verdadeira intenção, o teu verdadeiro amor. Abençoa todos que estão ouvindo e participando, faz com que eles estejam grandes no teu reino, aqui e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, é um desejo forte do meu coração. Mas percebe, Deus quer que nós louvemos mesmo na aflição. Qual é a consequência disso? A pessoa que vive amargurada, o foco dela, a visão dela está na amargura. Ela olha para baixo, anda cabisbaixa, não vê saída.
só vê o problema. Quanto mais valoriza o problema, mais amargurado. Mas a pessoa que, sofrendo, olha para o além, olha para o alto, vê de Deus o cuidado, mesmo na aflição, ela está se fortalecendo, ela está vendo soluções, ela está de olhos abertos para o mundo e não para o problema. Devemos desviar o alvo, o foco de nós para os outros, de nós para Deus, para os seus propósitos. Isso nos faz mais felizes. Mesmo que você seja um ateu, nesta hora é uma lição especial para que você possa sair do problema cantando, louvando, tendo alegria na aflição. Porque a aflição pela aflição é morte, é deixar de viver. Mas a alegria na aflição, essa nos faz viver mesmo na morte, mesmo na aflição. Nós conseguimos traduzir um bom sentimento como fez Jó. E veja que Jó foi chamado por Deus no seu livro, capítulo 1, verso 1 de Jó. Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Deus reconheceu que Jó era um homem justo e bom e registrou isso na sua palavra. Nós temos essa garantia de que aquele homem que era o mais rico do Oriente, diz a palavra de Deus, e que por isso ele então era muito abençoado, era cercado de uma família maravilhosa, tinha todas as bênçãos que Deus poderia dar a um ser humano. Vejamos o que está escrito então nos versos seguintes. Verso 2. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. 7, número da perfeição, 3, número da perfeição. 7 filhos era uma bênção, força de trabalho, força de amparo, força de segurança naquele mundo antigo. E as filhas, a força da continuidade da herança, a força da continuidade das bênçãos pelos filhos, pelos netos. E vamos ver que Jó passou por grandes aflições, mas contemplou até a 4ª geração. Porque Deus abençoa, faz misericórdia e multiplica as bênçãos até 1000 gerações. No mundo nós somos seguidos, perseguidos até a 3ª e 4ª geração pelos frutos do mal cultivados por Satanás. Mas Deus transforma essas maldições em bênçãos até 1000 gerações. Veja como Deus faz isso. Está escrito aqui. Os seus filhos costumavam, verso 4, costumavam dar banquetes em casa. Um de cada vez convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Que vida de fartura, de prosperidade. Eles viviam festejando. Tinham muitos servos e servas, muitos animais, forças de alimento e de trabalho, reserva de alimento e de trabalho. Tinham uma vida tranquila num mundo turbulento. Até que, verso 6, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. Satanás nos céus, de novo. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Essa pergunta nos indica que Deus estava perguntando a Satanás, o que você está fazendo aqui? O que você representa aqui? Essa é uma reunião de conselho universal. Eu estou recebendo aqui meus filhos de todos os planetas, os anjos. Nós estamos aqui. E você vem de onde? O que você está representando aqui? Ah, que resposta abusada de Satanás. E Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Eu estou lá naquela terra porque ele disse para Jesus, quando Jesus estava sendo tentado naqueles 40 dias que passou no deserto, 40 dias de jejum, de sofrimento, sendo tentado por todas as formas por Satanás. Satanás mostrou o mundo para Jesus e disse, você não precisa passar por sacrifício nenhum. Tudo isso te dou, tudo isso te darei se prostrados me adorares. Porque eu recebi esse planeta, ele é meu. Adão me entregou pelo pecado. Aqui é o meu domínio. E eu te dou. Você não precisa fazer nada se me adorares. Ele queria, mais uma vez, Satanás, ser semelhante a Deus, ser adorado pelo Deus na terra. Jesus, Deus na terra. E Satanás queria que ele adorasse aquele perverso anjo, aquele rebelde anjo.
Vimos essa semana sobre como profetas e homens foram levados a falar de Deus, como Balaão, como Noé, como vários outros que foram pregar o evangelho, como Jonas, que foi levado à força por um monstro marinho, por uma baleia possivelmente, a pregar aos ninivitas, os inimigos do povo de Deus. Também vimos todas as maravilhas desses profetas, como Balaão, que foi proferir maldição por dinheiro, profetizava errado, quis jogar uma maldição no povo, e o resultado é que a mula o repreendeu e que bênçãos vieram de suas palavras. Ele não conseguia falar de si mesmo. Deus usou um profeta falso, mentiroso, que estava sendo corrupto para pregar uma verdade. Não é o único exemplo, temos muitos na Bíblia. Deus é capaz de transformar uma mentira em verdade, desde que você esteja seguindo essa palavra. O povo de Deus estava seguindo, por isso Balaão não conseguiu mentir. O povo de Deus seguia fielmente a Deus. Foi preciso que Balaão ensinasse o rei a perverter todo o convívio do povo de Israel com Deus, fazendo banquetes, orgias, atraiu os homens, as mulheres, para aquela programação promíscua daquele povo. E então se apartaram de Deus pela bebedice, por todas aquelas festas, e então aí sim a profecia de Balaão pôde ter vez. Aí sim aquele povo se afastou das bênçãos para a maldição. Conosco não é diferente. Vamos ver aqui o que disse então no verso 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Que testemunho maravilhoso Jó estava dando para todo o universo. Todos os anjos estavam ali, os seres de outros planetas diante de Deus, num concílio internacional, num concílio universal. E ali Deus testemunha o seu servo Jó. Será que Deus pode dar um bom testemunho de mim? Satanás estava lá e teve que engolir aquela vitória. Mas ele opõe maldição, ele está lá também para nos atacar diante do universo, nos atacar diante de Deus. Veja a seguir a história lá no verso 9. Será que Jó não tem razão, disse Satanás, para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhando por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O desafio de Satanás foi aceito por Deus. Veja, Satanás disse: o Senhor está cercando ele de todas as bênçãos, está cercando a família dele. Porque quando você é fiel a Deus, diz aqui o verso, como Jó cuidava de sua família dentro da promessa de Deus, dentro da palavra de Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus cerca a nossa família e não permite o mal na nossa família. Mas aqui o desafio era grande, uma acusação contra Deus de que ele estava comprando o livre-arbítrio, que ele estava interferindo na decisão, e mais acusando Jó de ser um bajulador, uma pessoa que estava servindo a Deus por interesses, que tinha outro por trás. Pois bem, veja o que acontece lá no verso 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se. O que ele tinha ouvido? Que a casa desmoronou por sobre seus filhos, ele perdeu tudo que tinha, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu o gado, perdeu os amigos e estava por perder a esposa. Todos se afastaram daquela pessoa que estava fedendo, com feridas abertas, com todos os tipos de chagas, com todos os tipos de maldição que o diabo pode levar para a vida de uma pessoa. E o que é que Jó disse nesse momento? Satanás tinha razão? Veja o que está escrito no verso 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Ele tinha ouvido da morte da sua família e da perda dos bens. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: Jó não ficou de rosto em terra, com cinzas, chorando e sofrendo, e não maldisse a Deus. Mas ele disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma.
A culpa era de Deus? Quem é que Deus que colocou a maldição? Aqui Satanás disse: estende a tua mão e fere para ver se não te amaldiçoa. E não foi Deus que estendeu a mão. Pelo contrário, enquanto ele estava ainda falando, Deus autorizou Satanás a fazer aquele cerco. Mas não partiu da mão de Deus, e sim da mão de Satanás, os ataques a Jó e a sua família. Veja então o que acontece lá no final dessa história, quando Jó chega ao final dos seus dias. Ele estava sozinho, não tinha mais ninguém por ele, estava todo sem nenhum recurso financeiro, nenhuma bênção na terra. Mas quando ele abençoou a Deus na maldição, ele testemunhou diante dos seus amigos das bênçãos da maldição. Aí então vem uma outra e multiplicada bênção. Em tudo que ele perdeu, Deus devolveu multiplicado. E olha o que acontece lá no último verso, nos últimos versos, Jó 42, 16. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração. E morreu em idade avançada. Ele viu todas as bênçãos recuperadas para ele e para sua família. As bênçãos foram recuperadas também para ele nos céus, onde ele vai ter a sua família e vai ter todas as riquezas do universo no reino eterno do Senhor, no paraíso que vai ser trazido e devolvido a esse planeta. Não perca, 5 minutos Vem Entende vai ao ar às 8 horas. É o resumo dessa programação diariamente às 8 horas. Para você curtir, compartilhar, seguir, anunciar o Evangelho aos outros. Mas depois, às 9 horas, você assiste esse programa, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. E então você tem a programação completa com os versos que orientam a mensagem pela palavra de Deus. Curta, compartilhe, ore por essa programação e pelos que a ouvem, como eu faço por você e por mim, que nunca venha a palavra de tropeço, mas que venham bênçãos e louvores a partir da palavra de Deus. Deus te abençoe.